todas e a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento no egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Hoje iremos ouvir a equipe 221. Dou boa noite a todos, aos meus colegas de corte e aos advogados que irão assumir a tribuna para expor os seus argumentos. A primeira equipe é 221, orador Raul Lemos, sucedida pelo orador Júlio Taliberti. E a segunda equipe, 149, orador 1, Matheus Souza, e orador 2, Eric Gomes. Seguindo a ordem, então, apregoada, vamos dar início e, desde já, eu chamo à tribuna o doutor advogado Raul Lemos para que possa usar o seu tempo no prazo regimental. A tribuna é sua, doutor. Obrigado, doutores. Excelências, primeiramente gostaria de saudar-vos, excelentíssimo senhor presidente do tribunal, excelentíssimos senhores ministros. Trata-se aqui hoje de dois caminhos. Esta corte tem uma decisão muito difícil a tomar. Tal decisão embasa-se na possibilidade de se pautar pelo império da lei ou ser mais um algoz do Estado Democrático de Direito. Excelências, primeiramente, gostaria de dizer-vos que em uma das preliminares desta acusação, a reunião das ações. Trata-se de tópico importantíssimo. Excelências, ao contrário do que pode vir a dizer a defesa, o tribunal, este Tribunal Superior Eleitoral, já entendeu pela relativização da necessidade de serem idênticos os pontos para que se possam três ações serem reunidas em um só processo. Excelências, há no RESP número 689 de 2017 do Rio de Janeiro tal relativização. O artigo 96b, excelências, da Lei 9.504, apesar de ser claro, não importa mais para a jurisprudência e doutrina atuais, visto que sua relativização foi muito maior diante da manutenção, diante do risco de se terem decisões conflitantes, excelências. Por isso, neste tópico, peço pela manutenção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Este tribunal entendeu que a reunião de tais ações de nada modificaria para a defesa. Veja bem, excelências. Passo agora ao próximo tópico, que se dá pela necessidade do reconhecimento da licitude da gravação ambiental. Em regra, excelências, as gravações ambientais são lícitas, tal como o RESP 408/98 de Santa Catarina já aduziu. Excelências, a prova colhida por um dos interlocutores diante de uma gravação ambiental em ambiente público ou privado não deve, de maneira alguma, ser declarada ilícita de imediato. Vejam bem, excelências, esta decisão deve ser tida com extrema parcimônia. Afinal, não se tratou neste processo aqui hoje de somente uma gravação ambiental, embasando uma denúncia, Não, excelências, tal gravação ambiental corrobora firmemente a todas as provas juntadas neste processo. Excelências, há, além de tal gravação, declarações dos funcionários. Há, importante salientar, que tal gravação foi feita em um ambiente coletivo, excelências. Ademais, saliento... Intervir para fazer só uma colocação. Essa gravação foi feita por um dos participantes da reunião. Eu pergunto a Vossa Excelência se outros participantes foram ouvidos no processo como testemunha e se confirmaram aquilo que foi
dito ali pelo candidato e se foi naquele teor mesmo, se não houve alguma manipulação na gravação. Exatamente, Excelência. O que quero dizer-vos aqui hoje é que tal gravação realmente corrobora com as demais provas juntadas neste processo. Tivemos um próprio funcionário que por si só declarou diante do juízo do tribunal que houve sim a captação ilícita de sufrágios por parte dos demandados aqui hoje. Excelências, destaco que pode vir a defesa aduzir aqui que não há, que houve uma quebra de sigilo, que há ilicitude e ilegalidades nesta gravação. Mas digo-vos, Excelência, diante de serem muitos os empregados naquele estabelecimento, não há o dever legal ou a reserva de conversas deste funcionário. Excelências, aduzo que o próprio RESP de número 42448/AM já aduziu a não necessidade desse sigilo. Não há que se falar em dever legal de sigilo nessa situação. Diante disto, digo-vos, Excelências, houve sim a captação ilícita de sufrágio. Há provas da gravação, há provas escritas. E por isso, Excelências, peço-vos a reforma da decisão, o reconhecimento imediato deste julgamento, diante da teoria da causa madura, visto que houve, sim, claramente, a possibilidade de se julgar este processo diante disso. Por fim, Excelências, quero deixar aqui claro o último dos nossos pontos, que é a desnecessidade do reconhecimento do litisconsórcio passivo. Excelências, Pedro Almeida era um mero mandatário dos demandados, não sendo pertinente o seu litisconsórcio necessário. Excelências, ressalto, por fim, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já decidiu sobre a disponibilidade. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário se não há sequer a unitariedade, a ligação, a conexão entre esses demandados e o Pedro Almeida. Obrigado. Passo então a palavra ao segundo orador, Dr. Júlio Taliberti. Vossa Excelência tem a palavra pelo residual do prazo do regimental. Perdão, me escutam bem? Excelentíssimo senhor doutor ministro relator do processo, pessoa na qual eu cumprimento os demais nobres julgadores e a todos que acompanham a execução da justiça no presente caso. Minhas mais calorosas saudações. Eu tratarei aqui da parte meritória do processo, abordando 4 blocos de argumentação. O primeiro refere-se à propaganda antecipada. E para análise da ocorrência da propaganda antecipada, é imperioso observarmos o recente agravo de instrumento número 0609124 do ano de 2020, de relatoria do ministro Barroso, no qual este apresenta as situações que qualificam propaganda eleitoral antecipada. O ministro apresenta 3 parâmetros alternativos a serem observados, quais sejam: o primeiro é o pedido explícito de voto, o segundo é a utilização de formas proscritas durante o período oficial da propaganda, e o terceiro, e mais importante para a análise do caso, a violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. Desta forma, notem, excelências, que não é apenas o pedido explícito de votos que qualifica a propaganda antecipada, diferente do que pode vir a interpretar a defesa através da lei. O entendimento do jurisprudencial é que, apesar de não ter ocorrido o pedido explícito de voto, houve violação da igualdade entre os candidatos. Percebam, por exemplo, que enquanto pré-candidatos, os demandados participaram de 75 eventos presenciais. Inclusive, excelências, o candidato João
teve 60 minutos a mais na rádio de sua família, o que abordaremos mais adiante durante a pré-campanha. De tal modo, muito bem decidiu o TRE, de acordo com a jurisprudência desta casa, ao entender que houve caracterização da propaganda antecipada em razão da atuação massiva, o que fere a isonomia e não apenas o pedido explícito de votos. Diante do que, passo ao meu segundo ponto para estudarmos o abuso de poder econômico. Sobre a propaganda antecipada, Excelência, Vossa Excelência falou e não explicitou qual teria sido, pelo menos eu não entendi, talvez eu não tenha ouvido, qual foi, que tipo de propaganda antecipada foi realizada, porque consta dos autos a questão de uso de redes sociais, compartilhamento. Vossa Excelência poderia... Sim, excelente. Eu queria destacar, assim, que o tribunal condenou os demandados em razão da atuação massiva na pré-campanha, o que envolve diversos atos. Eu destaquei aqui, em primeiro lugar, os 75 eventos presenciais em sede de pré-campanha, mas também houve, é claro, a atuação das redes sociais, o que, se formos considerar a atuação utilizando-se fake news, enquadra-se no segundo item que eu citei daquele agravo do ministro Barroso, que é a utilização de formas proscritas durante o período oficial. Então, excelências, entendemos que houve sim, que não é necessário apenas o pedido explícito de votos. Há outras formas que podem condenar, que, como o próprio ministro Barroso consignou, são alternativas e não cumulativas. Portanto, entendemos sim devida a condenação pela propaganda antecipada. E se Vossa Excelência estiver satisfeita, eu passo a análise dos gastos excessivos na pré-campanha. Os demandados juntaram aos autos suas prestações de contas, que demonstram que os gastos em pré-campanha foram 2 vezes superiores aos gastos da própria campanha. E, de antemão, é preciso observar que na pré-campanha somente os partidos podem realizar gastos eleitorais. Isto porque sequer conta bancária podem os pré-candidatos abrirem, o que é exigido pelo artigo 22 da Lei das Eleições. De tal modo, eles não poderiam realizar gastos eleitorais se não existem contas eleitorais, o que configuraria a caixa 2. E esse caixa 2, essa reserva que foi gasta, apesar de ser declarada, não pode ser averiguada a veracidade pela Justiça Eleitoral ante a inexistência da própria conta. Nesse sentido, destacamos o recurso ordinário 0601-616-19 do Mato Grosso, no qual o TSE cassou o mandato da senadora Selma Arruda por observar que houve fato material de pré-campanha. E eu vou destacar aqui um trecho da emenda que diz que a propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique em violação explícita ao artigo 36A da Lei 9.504 de 97, pode caracterizar a ação abusiva sob viés econômico. E, nesse caso, a relatora consignou que houve, inclusive, contratação de empresa de marketing na pré-campanha, como no caso em que estamos discutindo. Portanto, entendemos que os gastos excessivos na pré-campanha devem ser repudiados a ponto de que cassemos o mandato e seja mantida a decisão do TRE. Eu gostaria também de tratar aqui do abuso de poder religioso. Isso porque, superada a preliminar de litisconsórcio necessário, durante o evento religioso, restou clara a posição de destaque de João José, sendo mencionada sua candidatura, o que desvirtua o caráter religioso do evento. No vídeo apresentado, não há dúvida de que a conduta do líder religioso, que do alto do palco conclama seus fiéis a votarem em João José, é um evidente abuso de poder religioso. No vídeo, não há dúvida quanto à conduta. Como salientou a ilustre ministra Rosa Weber, na relatoria do recurso ordinário 53/7003 do ano de 2018, o discurso religioso, apesar de protegido pela liberdade de culto, abre aspas, não atinge situações em que o culto religioso é transformado em ato ostensivo ou indireto de propaganda eleitoral, com pedido de voto em favor dos candidatos, como ocorreu no caso no vídeo coletado aos autos. Salientamos aqui... Senhor presidente, eu gostaria de dirigir uma pergunta ao senhor advogado. Por favor, doutor Jamil, pode conduzir. Obrigada. O senhor acaba de nos dizer que a conduta ensejadora do reconhecimento, do pretenso reconhecimento de abuso de poder religioso foi do líder religioso, do senhor Lucas Souza, que o que conste não compôs o polo passivo da demanda. Eu gostaria que o senhor o senhor falou que estaria superada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, mas
frente à redação do artigo 22, que exige, que estende a punição dos atos abusivos a todo aquele que compreendi, excelência. Perdão, todo aquele que colabore com a conduta abusiva. Como que o senhor afirma que ele não é litisconsórcio passivo necessário? E ainda em relação às questões processuais envolvendo esse fato, consta aqui também dos autos que ele foi trazido pelo Ministério Público apenas depois da audiência de instrução e julgamento que se deu bem após a diplomação dos eleitos. Eu gostaria que o senhor, então, me falasse para mim se não houve em relação a esse fato, se ele não superou a decadência, e se não houve em relação à demanda, a estabilização objetiva. Se me permite, Vossa Excelência, eu queria pedir mais um minuto para poder responder sua pergunta. Eu queria salientar, claro, se o nosso excelentíssimo presidente permitir, que houve... Doutor Júlio, o senhor pode retornar a sua fala e o seu tempo será acrescido, sim. Eu gostaria de dizer aqui, para complementar o que Vossa Excelência questionou, que no recurso ordinário 2653-08, o candidato que presencia atos tidos como abusivos e deixa a posição de mero espectador para assumir os riscos inerentes e permitir que aquela conduta aconteça, potencializa a exposição de sua imagem. Portanto, ele não é mero beneficiário. Ele poderia ter impedido que aquilo ocorresse, de tal modo que, não o fazendo, não é mero beneficiário. Ele é agente participante daquele ato. Ele poderia ter pedido a palavra, saído do estabelecimento, falado que aquilo não era um ato de campanha, mas sim um ato religioso, mas o que ocorreu foi diferente. Foi que eles aproveitaram daquela situação para poder se beneficiar. Portanto, não há necessidade de que o líder religioso em questão participe do evento. Participe do processo, perdão. E, de tal forma, entendemos que há necessidade de condenação, de modo que não há que se falar em estabilização da demanda. Eu dou se Vossas Excelências se derem por satisfeitos, eu encerro minha fala. Obrigado, doutor Júlio. Seu tempo já tinha acabado de encerrar. Eu vou, de pronto, agradecer a fala dos nobres advogados e, de pronto, passar a palavra para a equipe 149, agora na figura do seu orador, doutor Matheus de Souza. O senhor pode assumir a tribuna e utilizar do seu tempo conforme combinado com o seu colega de tribuna, que assumirá imediatamente após o senhor, independentemente da minha manifestação. Por favor. Certo. Só marcar o tempo aqui um instantinho, peço que, para que eu também tenha esse controle. Obrigado. Posso começar? Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres ministros, representantes do Ministério Público, colegas advogados e demais serventuários deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nosso muito boa noite. Este é um recurso ordinário cuja matéria é relativamente simples, senhores ministros. Conforme o relatório muito bem exposto pelo eminente relator, alguns fatos resumem este processo, posto que passo a elucidá-los e a refutá-los. Haja vista sua insustentabilidade fática e processual. Quais sejam 6 fatos em fase preliminar. Ademais, a decisão deve ser integralmente reformada, quer seja para ser cassada em sede preliminar, quer seja pelo mérito. Vamos aos fatos, excelências. O primeiro deles é a incorreta reunião das demandas, visto que os fatos até podem ser comuns, mas não são idênticos. Então, há uma nulidade clara do processo por uma acumulação de rito, segundo o artigo 55 do Código de Processo Civil e o artigo 96b da Lei das Eleições. Uma vez que, excelências, o fato de o risco de decisões conflitantes não existe, porque, embora o resultado almejado seja o mesmo, a improcedência de uma acusação não implicaria na improcedência de outra demanda. E o segundo ponto é o litisconsórcio passivo necessário. Vejam que nas 3 AGES falta o vice-governador e na AIME não há o José Silva requerido. Então, à luz sistemática da súmula 38 do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que considera necessário o litisconsórcio passivo entre os candidatos e respectivos vices, e, portanto, o fato do vice não ter sido requerido em nenhuma das 3 AGES, tampouco o senhor José da Silva na AIME proposta, resta aí configurado um atentado à ampla defesa e ao contraditório
princípios fundamentais da teoria geral dos processos. E um terceiro fato é a ilegitimidade ativa do Partido Comunista, que era, à época, coligado ao senhor João Silva, governador democraticamente eleito do estado do Paraná. Vendo que o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 é cristalino ao estipular a ilegitimidade do partido coligado para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo para questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido da data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro, entendendo, senhores ministros, que a coligação se encerra com a diplomação dos candidatos eleitos e o término dos processos em seu curso pelo seu interesse conjunto. E o quarto ponto, crucial também, é a adição da denúncia pelo Ministério Público. Vejam que em 15 de abril, meses após a diplomação dos senhores João Silva e José Silva, o Ministério Público promoveu o aditamento da AIGE de sua autoria para incluir fato que até então não havia sido suscitado. Como é disso, o prazo para a propositura de AIGE se encerra com a diplomação dos candidatos, momento em que há decadência do direito dos legitimados de se utilizarem desta ação para a dedução de suas pretensões. Ora, se há decadência deste direito, por que haveria o Ministério Público o direito e o interesse de aditar sua petição de modo a incluir nova causa de pedir? Sobre este tema, já se manifestou muito corretamente e oportunamente o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no julgamento do mandado de segurança de número 1049. O quinto ponto, excelências, é que a AIGE do Carlos Cunha ela foi ajuizada antes do registro da candidatura que se pretendia impugnar. Então, percebam que esta AIGE, senhores ministros, é um atentado explícito ao artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar de número 54 de 90, a posteriori consagrada com um entendimento muito oportuno também de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, na RESP 5576 de 11, que não considera legítimo, tampouco legal, a propositura de uma AIGE antes do registro da candidatura. E o sexto e último ponto, nessa fase preliminar, também gravíssimo, é a ilicitude da gravação ambiental. As gravações ambientais no restaurante de João Silva tiveram sua ilicitude corretamente reconhecida pelo Tribunal Regional do Paraná, entendendo, excelências, que o objeto foi a captação ilícita do sufrágio, tese esta que já restou comprovada sua insustentação fática, não havendo a possibilidade de ser admitida nesta ação. Tanto que o Ministério Público, quando ofereceu a denúncia, não considera e diz não haver, de forma explícita, uma tentativa de pedido de voto. E o próprio Tribunal Regional do Paraná reconhece que não houve pedido explícito de votos. Excelência, me permita a intervenção. Mesmo que essa, como Vossa Excelência está afirmando, que teria sido de forma ilícita essa captação dessa gravação, mas consta dos autos que pessoas presentes na reunião, testemunhas, teriam confirmado esses fatos. O fato da gravação ser lícita ou não, e Vossa Excelência gostaria que falasse um pouco mais sobre essa questão, qual seria, se as testemunhas confirmam aqueles fatos, estariam eivadas de algum vício, de algum... teria que ser desconsiderado pelo fato de ter uma gravação ilícita? Veja, excelência, a partir do entendimento, a defesa conhece o entendimento desta corte, a partir do voto de relatoria do ministro Edson Fachin, no RESP 408 de 98, que considera legítima, em caráter de exceção, a gravação ambiental. Contudo, houve um induzimento ao flagrante por parte do funcionário do restaurante que gravou a conversa com o gerente. E nota-se o direcionamento pelo uso da expressão e as eleições. Então, o reconhecimento da ilicitude das provas deve ser mantido pelo fato desse induzimento e que, neste cenário, mesmo em exceção, é preciso reconhecê-la, posto que o objeto, que é tão somente o pedido explícito de voto, não fora configurado, até pelo reconhecimento do próprio Ministério Público e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É tão somente uma tentativa, né, de atentar ao direito à privacidade e à vida privada, típico das perseguições políticas e dos inimigos da democracia.
Quanto ao mérito, Excelência, aqui eu preciso invocar Rousseau quando fala que a democracia é a liberdade natural transformada em liberdade política, entendendo mais uma vez que a drástica redução do período eleitoral, desde o advento da Lei 13.165 de 15, que transformou o período eleitoral de 90 em 45 dias, acertadamente propôs uma ampla flexibilidade da promoção pessoal na fase de pré-campanha, cuja única vedação passa a ser o pedido expresso de votos. E como já muito bem preceituado no caput do artigo 36A da Lei das Eleições e em todos os seus incisos, o pedido explícito de votos é o elemento essencial para configurar uma propaganda antecipada. Ademais, em resposta ao número de eventos realizados, apenas 75 eventos, é até irrisório considerar que estes eventos, apenas 75, entendendo a densidade demográfica do estado do Paraná, um estado dividido em 399 municípios, 11 milhões de habitantes, 75 eventos não foram suficientes para garantir ao candidato João Silva, ou melhor, ao governador democraticamente eleito João Silva, 68% dos votos. Doutor Matheus, ao José Silva, deputado federal mais votado do Brasil. Deselegantemente, eu vou garantir o direito do seu colega de tribuna a falar, doutor Eric Gomes, que o senhor passou aqui do tempo, já fui alertado aqui, mas eu sei que teve um tempo de intervenção para o doutor José Ferreira, mas Vossa Excelência já passou mais ainda desse tempo de que foi dado pela interrupção, pelo questionamento. Então, para garantir o direito dele também conseguir falar pelo tempo que estava pactuado, eu estou deselegantemente interrompendo o senhor, mas foi entregue. Foi entregue. Obrigado. Ok, obrigado. Dando sequência, excelentíssimos ministros, estes advogados de defesa lamentam profundamente que o Poder Judiciário seja provocado para analisar ações que, mesmo indevidamente reunidas, carecem de fundamentos minimamente críveis para sua admissibilidade. Segundo mérito, a propaganda antecipada não resta configurada porque 75 eventos não é suficiente para abarcar sequer um quarto da densidade demográfica do estado do Paraná. Estamos falando de João Silva, um candidato a governador, repito, de um estado que tem 399 municípios. 75 eventos é uma estrutura de pré-campanha que um vereador da capital, Curitiba, se utiliza. Então, sinceramente, esse argumento abstrato, matematicamente colocado como se grande coisa fosse, não nos convence. E segundo mérito, no que se refere à narrativa de disseminação massiva de notícias falsas, esta não se encontra minimamente comprovada nos autos. Excelentíssimos ministros, notem que as supostas notícias inverídicas, a acusação não especificou, mas foram publicadas em pelo menos 3 redes sociais: Facebook, Instagram e WhatsApp. E todas as provas apresentadas, quando soma tudo, totaliza tão somente 15 pink screens. A reduzidíssima quantidade de supostos atos de disseminação de notícias falsas, por si só, afasta a alegação de uso massivo e indevido dos meios de comunicação. 15 atos de disseminação de notícias supostamente inverídicas de sabe-se lá quem não são capazes de desestabilizar sequer uma eleição do menor dos municípios desta República, que dirá na circunscrição do estado do Paraná, que conta aproximadamente com 8 milhões de eleitores. Pleitear a cassação de mandatos eletivos conquistados pelo voto popular com essas alegações não pode passar de uma utopia de quem, de fato, não conseguiu se eleger, nobres ministros. De igual modo, a realização de 4 entrevistas a mais numa das emissoras da família Silva também não suscita qualquer irregularidade, à medida que não existe proibitivo de se tratar desigualmente quem, no pleito, tem desiguais repercussões midiáticas. Não é o que mais isso é o que mais se vê no cotidiano. Os candidatos que mais pontuam em pesquisas, eles são alvos de polêmicas e, para esclarecê-las, costumam ser convidados a prestar esclarecimentos. Não poderia ser diferente. Trata-se da isonomia material. Ninguém vê o Jornal Nacional entrevistando candidato a presidente da República que está indo mal nas pesquisas, 100% dos votos. Isso é óbvio. E, peço venha, as emissoras, elas se deparam com candidatos que, antes mesmo do registro da sua candidatura, já tinham contra si acusações infundadas. Então, o tratamento isonômico material foi dado. Além disso, tornou-se fato
controverso que em apenas uma das emissoras da família Silva realizou-se 4 entrevistas a mais no candidato João Silva. Ora, excelências, se era um interesse do grupo familiar de se utilizar de forma abusiva das emissoras que possuem, e que são mais de uma emissora, por que somente uma emissora assim procedeu? Onde há o abusivo, então, nisso? Ademais, cumpre destacar a generalidade da denúncia, que remete à propriedade da emissora aparente dos candidatos, sem especificar sequer o grau de parentesco. É de 3º grau, é de 4º grau, é parentesco de afinidade? Que generalidade é essa? Essa generalidade, ela ofende os postulados da ampla defesa do contraditório e até mesmo o próprio Poder Judiciário. No mais, ainda que suficientemente comprovados estivessem esses fatos narrados, custa dizer que, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, excelências, tais atos não seriam capazes de comprometer a normalidade e a legalidade do pleito. Equivale dizer que a eliminação dessas 4 entrevistas não alteraria o resultado do pleito, que fora fincado em 68% dos votos em relação ao João Silva, e sendo o José Silva, seu irmão, o deputado federal mais bem votado de todo o país. E vou além. Sobre a captação ilícita de sufrágio, não fosse a manipulação das gravações, teríamos que descartá-la pelo mérito. Não importa se as provas são válidas, se o conteúdo não importa. O conteúdo veiculado nessas provas, qual é o conteúdo? Pergunto-vos, a acusação precisamente, qual é esse conteúdo? O diploma normativo da Lei das Eleições estabelece, exatamente um interregno para fins de cometimento e, consequentemente, de reconhecimento da captação ilícita de sufrágio. Qual seja, a captação ilícita do sufrágio somente se dá do início da candidatura até o dia da eleição, e disso não há o que se dizer além. Considerando o fato de que as gravações ocorreram dia 20 de agosto de 2022, antes mesmo do registro da candidatura, que veio a ser protocolizado em 25 de setembro do mesmo ano, resta obstado o reconhecimento da captação de sufrágio. É o único caminho possível de afirmação de acordo com a legislação dessa artigo 41 da Lei das Eleições e a jurisprudência desta Corte. E vou além, sigamos. Quanto ao abuso de poder econômico, sabe-se que essa espécie de licitude está diretamente relacionada à utilização inadequada de recursos patrimoniais, controlados, inclusive, de forma a provocar desequilíbrio no pleito. Excelências, também no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem acusa. E, claramente, não existem provas, e muito menos provas robustas, quanto ao uso abusivo de recursos dos irmãos Silva na pré-campanha. A simples alegação de que se estima o dispêndio do dobro dos valores oficiais de campanha eleitoral durante a pré-campanha não é hábil a convencer racionalmente quem quer que seja, muito menos a um Tribunal Superior Eleitoral. Me permite uma intervenção? Com certeza, doutor. Advogado. Vossa Excelência está falando da questão do abuso de poder econômico, e dos autos consta que os valores gastos na pré-campanha teriam sido exagerados, comparando com a própria campanha. Vossa Excelência poderia discorrer sobre esse fato que consta dos autos? Com certeza, ministro José Ferreira Júnior. Eu peço desde já o acréscimo de 1 minuto para que eu possa melhor explanar a respeito. Então, somente mais 1 minuto. Nobre ministro. Está deferido. Muito obrigado. Nobres ministros, de fato, consta nos autos essa acusação, mas o que a defesa vem a reiterar é que não basta acusar, é preciso provar. E provas não existem. Não basta estimar que foi o dobro. Quanto foi? Quais são as provas que existem a respeito? Não podemos ficar com conjecturas querendo caçar mandato de quem tem 68% dos votos, quem for o deputado mais votado do Brasil. E sigo, inclusive, o que venho a citar posteriormente a essa consideração, nobre ministro, corrobora com essa minha alegação. Vejamos, para a configuração do abuso de poder econômico é necessária a comprovação robusta dos fatos narrados. Ou seja, o seu reconhecimento, ele pressupõe o quê? Provas incontestes do ocorrido, o que não foi feito até o presente momento processual. Por isso, a decisão da Corte Regional do Paraná a decisão da Corte Regional do TRE, que se pretende reformar, está em desconformidade com a própria jurisprudência do TSE. E eu cito o julgado explicando do que ele se trata. Vejamos, a debilidade do acervo fático probatório, ela não permite a caracterização da gravidade da conduta a influir no feito. E esse é tido como requisito indispensável para a caracterização da conduta abusiva.
O que estou dizendo consta no RESP número 298, que foi relatado pelo eminente ministro Fux. Então, eu cito as razões de decidir e o número do julgado, claramente. E, embora a potencialidade para influenciar diretamente o resultado das urnas não seja consideração absolutamente necessária para a configuração do abuso de poder econômico, a sua caracterização jamais dispensa, qualitativamente, evidências e indícios concretos de que se proceder ao avintamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor de escolher os seus próprios representantes. O que estamos a fazer nesta noite, portanto, vem a ser a defesa de enunciados normativos expressos que demonstram acertadamente que as únicas irregularidades comprovadas nestes autos são as relativas à tramitação destes processos, e não em relação aos fatos imputados aos senhores João Silva e José Silva. Roga-se, pois, pelo império do direito e pela manutenção da jurisprudência dessa Corte, o que dialoga intimamente com o ideal de Estado democrático de direito, porque não há democracia sem segurança jurídica. Devemos manter os entendimentos que foram aqui consignados. De pouco vale a validade das provas, assim que a veícula não é captação de sufrágio, assim não pode ser considerado. De pouco vale dizer que houve fake news se o que se mostra nos autos são 15 print screens. Que é isso? Quer se caçar uma eleição com base nisso, nobres ministros? Ora, não é possível. É pela improcedência. Na réplica, voltarei a fazer os pedidos finais. Muito obrigado. Obrigado, doutora Eric. Encerrada agora essa primeira rodada, digamos assim, de falas, eu desde já chamo o doutor Júlio Taliberti para fazer a réplica pelo prazo de 8 minutos. Doutor Júlio, a tribuna é de Vossa Excelência. Excelência, só uma dúvida, é de 8 minutos? Acho que foi passado que eram 13 no início. Só para confirmar aqui para mim. Tempo de réplica e tréplica são 3 minutos. 3 para réplica e 3 para tréplica. E os adicionais que foram feitos na fala inicial, nós temos o controle aqui. Falha minha. Tá ótimo. Excelentíssimos senhores ministros, eu gostaria primeiro de saudar a brilhante sustentação oral dos nobres advogados, mas, no entanto, eles passaram o seu tempo debladerando sobre diversas supostas ilegalidades nesse processo. Mas, no final, eles sempre seguiam o mesmo caminho. Sempre acabavam falando da votação exorbitante que os seus clientes tiveram, sempre ficavam falando que aquelas condutas não eram potencialmente lesivas para alterar o resultado do pleito, que teriam acontecido ou não, independente de qual fosse a atitude dos candidatos. Entretanto, excelências, eu gostaria aqui de falar que a legislação eleitoral nem a jurisprudência desta Corte exigem a capacidade de alterar o resultado das eleições para que sejam cassados os mandatos. Pelo contrário, o entendimento do TSE é que somente a afronta à legislação, somente a afronta ao dispositivo legal é capaz de fazer com que os candidatos sejam cassados. E eu cito aqui como exemplo o agravo de instrumento número 339886, de relatoria do ministro Barroso, do ano de 2019, que fala exatamente isso, sobre a potencialidade que é desimportante para a análise do caso. E eu gostaria de complementar isso aqui, falando uma breve história. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de conviver com irmãos, mas eu tive irmãos mais velhos e eu, por muitas vezes, via eles sendo castigados em minha casa. Eu via muitas vezes eles fazendo algo de errado e, por isso, recebendo uma punição. E eu, com medo, não fazia aquilo que era errado, justamente para não me ver de castigo, não sofrer nenhum tipo de censura dos meus pais. E eu digo isso, excelências, porque a jurisprudência da minha casa dizia que se eu fizesse algo errado, eu seria devidamente punido. E isto aqui é importante para demonstrarmos não só o caráter sancionatório a função punitiva da sanção legal, mas também a função preventiva, a função exemplificativa, de mostrar para que, se outros candidatos vierem a cometer ilegalidades, serão por isso punidos. E é por isso que eu vos digo, excelências, que hoje Vossas Excelências têm 2 caminhos. Um caminho do império da lei e do respeito à legislação. E o segundo caminho é enfiar as urnas eleitorais debaixo dos braços, rasgar os nossos diplomas legais
e, como na República Velha, nos dirigirmos aos porões dos poderosos e lá deixarmos que eles façam o que bem entenderem com o processo legislativo eleitoral. Mas, no entanto, eu tenho confiança que vossas excelências escolherão o caminho do império da lei. Obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. Já passo a palavra para a tréplica, o doutor Eric Gomes. Doutor Eric, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, nobre presidente Gustavo Teixeira. Ministro, por incrível que pareça, não poderei discordar da defesa. Afinal, o que ela disse foi exatamente reproduzir o julgado que, muito parecido com o que havia estado. A potencialidade para influenciar diretamente o resultado das urnas não é absolutamente necessária para a configuração do abuso do poder econômico. Eu disse isso, né? Não temos nada a opor. A questão é que, apesar de não ser necessário que as ilicitudes são condições sine qua non para interferir no resultado das eleições, é preciso qualitativamente que existam evidências e indícios concretos de que se procedera ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor. Estamos falando de provas, né? Provas que incumbem a acusação. E, se não postas, é dada a improcedência da ação. Né? Em resumo, é isso. Excelentíssimos ministros, no presente caso, a forma processual não foi observada, né? E, além disso, o conteúdo veiculado não se mostra suficiente à cassação e à decretação de inelegibilidades. Porque próprio da democracia, vejam bem, não é a insatisfação com o resultado das urnas e a utilização da via judicial, tal como se fosse um novo turno das eleições, uma nova disputa. Conforme o ministro aposentado do STF, o querido Aires Brito, próprio da democracia, o constante empenho para tirar o povo da plateia e colocá-lo no palco das decisões que lhe digam respeito. Nesse caminhar, não bastam simples alegações corroboradas com a mera insatisfação pessoal de quem não se elegeu para desembocar na cassação de quem se elegeu com tão expressiva votação. Isto que estamos a defender não é filantropia, caridade ou inovação propedêutica. Isto é direito. É como impõe o ordenamento jurídico pátrio. Portanto, requer-se o conhecimento dos recursos interpostos para declarar a nulidade dos processos e a respectiva extinção dos feitos sem resolução de méritos. Subsidiariamente, a caso superadas as preliminares, o que é uma possibilidade remota, requer-se no mérito o provimento do recurso interposto por estas partes, João Silva e José Silva, os irmãos Silva, a fim de devolver seus mandatos, reformando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para julgar totalmente improcedente as 3 AGEs interpostas, bem como a AIME, que se consubstancia o objeto da presente demanda. É como rogamos e pedimos absoluto deferimento, agradecendo por toda a atenção. Muito obrigado. Doutor Eric, muito obrigado pela sua fala. Eu indago aos nobres colegas, doutor José Ferreira Júnior, doutora Jamile Kuntz, se existe algum questionamento pendente, residual ainda, que não fora feito durante as exposições, que podem ser realizados agora. Não, senhor presidente, estou satisfeito. Satisfeita também, senhor presidente. Obrigada. Bom, diante de todos os fatos já terem sido expostos, de réplica, tréplica, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença dos nobres advogados e dos colegas avaliadores. Muito obrigado, hein? Senhor presidente, encerrada a sessão agora, eu gostaria só de me dirigir ao jovem, pedir licença, Laila, se é que é possível. Posso Claro, doutor. aos jovens atletas do direito, vamos chamar assim. Vocês estão de parabéns. Cada dia eu me surpreendo mais nos meus quase 30 anos de magistratura, tenho visto muita coisa na minha carreira. E é muito bom, é muito gratificante. Nós vemos jovens de todo o Brasil, não sei de onde vocês são, né? Nós não temos a informação de onde vocês são, mas saber que essa geração que está vindo aí de jovens advogados, jovens juristas, né? Tem conhecimento, tem preparo, tem capacidade intelectual, desenvolvem bem suas ideias, e eu só tenho a dizer que vocês estão de parabéns pela coragem, pelo discernimento e por ter, digamos assim, se submeter a participar de um concurso, de uma prova como essa. Prova importante. Eu estou realmente
Eu só tenho a agradecer à organização, ao Dr. Marcelo Vaik, que foi ele que me convidou, por essa oportunidade que eu estou tendo. Eu não tinha conhecimento desse evento. E realmente é um evento grandioso e onde nós estamos aprendendo muito. Eu costumo dizer, a gente aprende muito com os mais jovens. Eu estou sempre aprendendo, apesar da idade e do tempo de magistratura. Mas a gente aprende muito. Eu aprendi com vocês mais um pouco. Estou sempre aprendendo. E como eu costumo dizer, no final, eu não gosto de fazer perguntas, não. Eu gosto de fazer provocações, né? Então, eu provoco para que vocês possam reagir e trazer o que vocês fizeram muito bem. Quer dizer que todos reagiram bem às provocações que eu fiz. Então, parabéns. Eu queria também aproveitar, então, porque dizem, e sempre tem uma discussão nisso, mas dizem que elogios são feitos em público e críticas são feitas no particular. E há quem discorde, mas eu estou desembargador no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sou advogado já criminalista há quase 20 anos, mais ou menos, mas estou desembargador no tribunal. E hoje, por incrível que pareça, nós tivemos uma sessão no Tribunal Regional Eleitoral do Rio com 4 sustentações orais. Não é muito comum, é mais um ambiente virtual, assim, normalmente não temos. E eu ouso dizer, sem demérito nenhum dos colegas que lá sustentaram, que aqui foram melhores do que lá. Então, isso eu estou fazendo coro, ombreando com o doutor José Ferreira Júnior, para dizer que eu fiquei impressionado. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz mesmo. Não estou aqui já me antecipando a nenhuma avaliação, mas foram melhores do que as de hoje do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, dos advogados que lá estiveram e fizeram uso da palavra. Então, não fiquem muitos senhores de si, continuem estudando, mas eu fiquei muito satisfeito. Há aí uma verve de oratória dos 4 que me deixou bem, bem impressionado. Parabéns. Para complementar, só endossando as palavras do Dr. José Ferreira e do Dr. Gustavo, a cada rodada a gente se surpreende com a qualidade dos competidores, com a qualidade dos estudos. A gente sabe que esses 15, 20 minutos que os senhores usaram aqui para expor as suas ideias são fruto aí de um estudo árduo e muito mais profundo, muito mais demorado, que fizeram muitíssimo bem. São advogados, certamente advogados prontos para qualquer tribuna, e essa experiência certamente enriquecerá o currículo de vocês aí, já não, certamente quando estrearem em uma tribuna, o farão já com uma bagagem, com uma experiência muito bem sucedida. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês, todos que falaram, foram muito bem, realmente, de todos os que eu assisti aqui, como eu digo, a cada rodada a gente se surpreende mais e positivamente com os competidores, e hoje não foi diferente. Vocês fizeram um excelente trabalho, assim como a organização do evento, que mais uma vez eu gostaria de elogiar pelo primor da organização. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigado aí pelas falas e pelos ensinamentos de todos. Em nome da comissão, mais uma vez agradeço aos nossos excelentíssimos avaliadores, doutora Jamile, doutor Gustavo, doutor José Júnior, muito assíduos, inclusive. Doutor Gustavo, ele fez a estreia dele hoje, mas doutora Jamile e doutor José Júnior já estão aí com a gente faz uns dias, né? Pegaram o ritmo perfeitamente. Doutor Gustavo, muito obrigada pela presidência, pela condução perfeita. E parabéns, equipes, meus parabéns. Porque, mais uma vez, eu digo, quem está fazendo essa competição ser um sucesso são os avaliadores e os oradores. É graças aos senhores que tudo está fluindo e funcionando tão bem. Obrigada por essa experiência de me sentir, de fato, no TSE. E peço aos avaliadores que, por favor, procedam ao preenchimento das fichas de avaliação. Estou disponível para qualquer auxílio, qualquer suporte. E nos vemos nas próximas. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Saúde e paz.